Olá, pessoal. Estou aqui novamente, voltando, né? Eu passei algum tempo fora das redes sociais, em termos de live, que aqui não é uma live, é um diálogo. Mas eu estou voltando. Estou voltando por uma causa, assim, muito constrangedora, de doer o coração, quando se trata de questões humanitárias que se dá em consequência de uma disfunção, de um desequilíbrio de organização urbana. Eu falo de hoje, pela manhã, do falecimento, e não foi uma morte natural, foi uma morte de atropelamento na rua Princesa Isabel, da senhora Carolina Vieira. Carolina Vieira, uma idosa com mais de 60 anos de idade, que saía do Banco do Brasil e foi colhida por um veículo, e não foi um veículo pequeno, foi um ônibus. Um ônibus colheu a idosa que saía do Banco do Brasil. E aí eu pergunto, quantos idosos não frequentam o Banco do Brasil, sobretudo os aposentados, que se dirigem àquele estabelecimento bancário mensalmente, e todos eles estão correndo o risco de serem atropelados pelo trânsito em grande fluxo que se dá nessa área da cidade. Eu falo isso com tristeza, mas também com muita raiva, mas abranda um pouco essa raiva, porque a gente tem que se controlar, porque não é de hoje que a gente vem denunciando de que o fluxo urbano, da dinâmica urbana, o fluxo da dinâmica urbana nessa área da Barbalha está acima da capacidade de suporte do espaço. E eu venho colocando essas questões, não é de hoje. Isso não tem nada a ver com a administração atual, com a administração passada, com a retrasada. Isso é uma responsabilidade de gestão do espaço público. Gestão urbana que falta como política pública desse município. Talvez pela sensibilidade de ser analista ambiental urbano, de ser sociólogo, de ser geógrafo, e isso me encaminha para refletir a dinâmica do espaço, me permite eu fazer essas reflexões. Mas o atropelamento da dona Corina Vieira é a denúncia, a concretização de tudo isso que a gente já vinha denunciando há mais de 10 anos, há mais de 12 anos. E que passa a gestão, entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador, Ministério Público intervém na questão mesmo de obstrução de vias e termina sendo desmoralizado porque a lei não vale, enquanto isso desmantelo, enquanto isso as condições de sobrevivência vão cada vez sendo reduzidas pelas vidas dos munícipes que trafegam essa área da cidade. E é interessante dizer que nem sempre a Rua 7 de Setembro, nem sempre a Rua Princesa Isabel, dos Cariris, Praça de Estação, se caracterizou como a área mais dinâmica da cidade. Quem é da minha idade, se aproximando de 60 também, dos anos 50, né? Na década de 50, né? Que estamos na geração de 50, a gente sabe que o fluxo maior de Barbalha era lá na Rua do Videl, onde tinha a feira. E a outra parte de fluxo era concentrado na Rua Coronel João Coelho, no antigo mercado, que aí funcionava onde hoje é o Raio, e antes ela era a Teleceará e depois se transformou em outra telefonia.
Mas eu quero dizer e denunciar mais uma vez, sem ódio, sem rancor, mas de forma enérgica. Porque uma morte que aconteceu hoje, de atropelamento de uma idosa, incide justamente sobre as denúncias que a gente vem fazendo ao longo de 15, 12 anos. E é bem fácil compreendermos isso, gente de Barbalha. Essa área de Barbalha, com o deslocamento da feira semanal na década de 70 da Rua do Videl para o entorno do mercado público, essa parte de Barbalha passou a concentrar todos os serviços urbanos da cidade, numa irresponsabilidade de gestão do espaço público, onde não funciona lei de uso do solo, onde não funciona plano diretor, onde não se tem planejamento do crescimento da dinâmica urbana do município de Barbalha. E é nessa circunstância, com os olhos fechados e o ouvido moco, que o município, nas sucessivas gestões, deixaram concentrar todos os serviços urbanos numa só área da cidade. Aí você tem colégios, que fica vizinho ao mercado público, que fica vizinho ao Banco do Brasil, que fica vizinho ao Banco do Nordeste. Aí você tem a agência de Correios, aí você tem uma praça que concentra todos os terminais municipais e intermunicipais, que concentra todo o fluxo de veículo. Aí você soma-se a tudo isso a uma feira semanal, que inclusive essa feira bloqueava de forma irregular e indo de encontro aos direitos humanos toda a extensão da rua Princesa Isabel e também da rua 7 de Setembro. Uma feira que bloqueia ainda hoje 70% das vias de acesso ao pronto-socorro do Hospital São Vicente de Paula. Pronto-socorro tem que ser área livre, já está dizendo. É prestação de socorro. Não pode ter rua bloqueada. E aqui em Barbalha se desloca uma feira para bloquear 70% das vias de acesso a um pronto-socorro de um hospital. E aí é uma coisa cega. Concentra-se o comércio, concentra banco, concentra escola, concentra Câmara Municipal, concentra Correios, concentra terminal rodoviário, municipal, intermunicipal, mototáxi, além de vans, né, e topiques. E tudo isso, pessoal, numa só área da cidade. Então não precisa ser perito, estudioso das questões urbanas, da espacialidade, nem da dinâmica urbana de uma cidade. É perceptível que a capacidade de suporte da dinâmica urbana dessa área está esgotada. Hoje, essa dinâmica urbana irresponsavelmente concentrada pelo poder público se encontra acima da capacidade de suporte do espaço. E aí você tem todo um constrangimento de ver as urbes, as vias, as calçadas obstruídas com mercadorias que impossibilita o cadeirante de usar o espaço urbano, impossibilita os idosos de andar, impossibilita as pessoas tirar até o carro da garagem porque não vê quem está passando. Então, é assim, pessoal, um desmantelo total. Até parece que essa parte da Barbalha é a Índia. Só está faltando os elefantes e mesmo os bois atravessarem, porque lá o boi tem o direito porque é sagrado. Mas aqui é um desmantelo total. Não existe, nem nunca existiu, política de planejamento de gestão do espaço urbano no município de Barbalha. E é com dor no coração que a gente diz isso, porque somos barbalhenses e queremos uma cidade organizada, independente de quem esteja no poder. Nós queremos o bem
da Barbalha. Hoje nós temos um espaço urbano mais desmantelado das cidades da América Latina. E nós não estamos no Haiti, nós não estamos em Venezuela, nós não estamos no Chile, nós estamos no Brasil, na Barbalha, no Cariri, que pelo seu crescimento demográfico e econômico, da dinâmica que se impõe, pelos serviços, da importância que tem essa região, já merecia um tratamento mais organizado. A parte de Barbalha, onde existe o maior fluxo da dinâmica urbana e da dinâmica demográfica, fluxo de pessoas, é justamente essa parte da cidade, onde você tem hospital, que em si já requer silêncio. Mas aqui o silêncio é substituído por uma feira que contorna o hospital, bloqueando 80% de suas vias. Um banco, vocês já pensaram quantas pessoas se dirigem ao banco diariamente, incluindo os idosos, que lá vão fazer seus empréstimos, fazer pagamento e receber sua aposentadoria? Quantas pessoas não entram e saem diariamente no Banco do Brasil? Que fica vizinho a um hospital, vocês já imaginaram quantas pessoas adentram, não entram e saem do hospital pelos serviços de saúde de forma diariamente? Aí a gente associa isso ao colégio Adalto Bezerra, que tem 3 turnos, manhã, tarde e noite. Quantos estudantes não frequentam aquele estabelecimento, não entra e sai de intensificação dos fluxos também nessa área? Aí você tem todo um comércio de vários artigos que é aberto diariamente. Aí você tem uma Câmara Municipal que agrega também os serviços da dinâmica dos serviços públicos. Aí você tem um centro de abastecimento vizinho à Câmara, vizinho ao banco, vizinho ao colégio, vizinho ao Banco do Nordeste, que fica perto de um terminal rodoviário intermunicipal, que já agrega toda a dinâmica dos transportes diariamente, que fica vizinho aos Correios, enfim. Irresponsavelmente, por falta de política urbana, o poder público concentrou ao longo dos anos todos os serviços urbanos de Barbalha numa só área da cidade. E aí, o que é que acontece hoje? Essa dinâmica urbana está acima da capacidade de suporte desta área. Sem falar que a Rua Princesa Isabel, ela era mão dupla, ia e voltava carros. E, modesta parte, eu intervi junto ao poder público, porque as pessoas não conseguiam mais passar de uma calçada para outra, em função do fluxo de veículo. Até com muito trabalho eu convenci a prefeitura de que essa via teria que ser uma via de mão única. Com muito trabalho, se conseguimos desobstruir com a feira a entrada do pronto-socorro do Hospital São Vicente de Paulo. Estava eu estudando, moro aqui próximo, e aí, de vez em quando, eu parava meus estudos porque eu ouvia tocar ambulância. A ambulância, de corpo de bombeiro e de sirene de ambulância, de prestação de socorros médicos de urgência. E eu saía desesperado para ver, e eu presenciei, muitas vezes, ambulâncias engarrafadas no meio do comércio da feira, porque não tinha condição de adentrar a via que dá acesso ao pronto-socorro do hospital. Tanto na parte da rua, do início da Rua Princesa Isabel, como também no cruzamento com a 7 de setembro, onde se localiza o hospital. Então é um desmantelo geral, e esse desmantelo, ninguém quer culpar a prefeitura municipal, o atual prefeito, a gente quer culpar o desleixo, a falta de política pública e de entendimento técnico para gerir um espaço urbano de uma cidade numa perspectiva de dar garantia de vida aos cidadãos. A gente vive num mundo mecânico,
no mundo globalizado, de tecnologia, onde hoje os veículos têm mais prioridade do que as pessoas. Inclusive, muitas cidades estão desaparecendo, porque onde antes eram casas de morar, agora é casa para carro, casa de máquinas, são garagens, são estacionamentos. E a cidade tem que ser bem tratada. Existem leis para isso? Existe. Existe um plano diretor que inclusive proíbe, ou proibia de erguer prédios com mais de 3 andares em áreas de convivência para não intensificar os fluxos nessas áreas da cidade. E que por qualquer interesse particular, seja de quem for, a Câmara Municipal muda o plano diretor, como já mudou para intensificar os fluxos a partir da verticalização dessas áreas. Não estou mentindo. Estou? É preciso que a gente faça uma reflexão. Há mais de 40 anos, uma feira no mesmo lugar, um banco que recebe idosos, que fica um hospital que recebe pessoas doentes, que saem muitas vezes do hospital de forma fragilizadas e não conseguem atravessar uma rua. E aí, junto a isso, as calçadas ninguém pode andar, porque eu já levei, inclusive, idosos para o hospital, que tropeçam em mercadorias distribuídas nas calçadas e pela fragilidade da idade caem, ralam o joelho e a gente vai pedir cadeira de roda no hospital para conduzir idosos que caem nas calçadas, que tropeçam nas mercadorias, que obstruem as vias públicas e que já foram feitos termos de ajuste de conduta para isso. Mas ninguém consegue resolver. Parece que é um local no popular onde o Judas perdeu as botas. Enfim, hoje aconteceu aquilo que nós temíamos, mas que já era assim, né? Lamento por Dona Corina, que já era assim previsto, diante de tanto desmantelo, de falta de gestão técnica, política, de gerenciamento da dinâmica do espaço urbano de Barbalha. Aqui é preciso um trabalho de engenharia de trânsito. Não estou falando de Demutran, é engenharia de trânsito. Demutran é órgão de fiscalização. Aqui precisa uma análise do crescimento demográfico e dos fluxos demográficos e da dinâmica urbana de veículos e de pessoas condicionadas pelos serviços que aparecem para procurar alternativas de conter e melhorar esses fluxos. É necessário que nessa área da cidade se promova uma política de desafogamento dos fluxos e não de intensificação dos fluxos. Aqui não tem nenhum prédio tombado. Poderia, muitos serviços que funcionam, né, de forma insustentável nessa área, intensificando esses fluxos, ser direcionado para outras áreas da cidade. Quem não lembra da Caixa Econômica, que era na Coronel João Coelho, onde é o Circo Operário, se deslocou e melhorou bastante. Quem não lembra do INSS, que era na Pero Coelho e foi para Cirolândia e melhorou bastante. Então, diante da intensificação dos serviços urbanos, irresponsavelmente ao longo dos anos, concentrados pela gestão do poder público municipal, aí entra uma série de gestões até o presente, é preciso uma política de desafogamento dos fluxos nessa área de Barbalha. Inclusive coisas anti-humanas. Conto para vocês. Muitos idosos, moradores mais antigos da rua Princesa Isabel, muitos morreram dia de sábado. E tiveram que deixar a feira terminar para o sepultamento acontecer. Porque era impossível passar com o caixão no meio das feiras, no meio das bancas da feira. Isso é um desrespeito. Mas isso tem um nome: desorganização, falta de política de gestão urbana tecnicamente orientada. É preciso que entre a ciência. Na pandemia todo mundo falava
Ah, ninguém obedece à ciência. Ninguém quer ouvir a ciência, mas ninguém quer ouvir a ciência não é só na medicina, não. Ninguém escuta a ciência no meio ambiente. Ninguém escuta a ciência nas questões de organização do espaço urbano. E aí nós temos hoje um problema grave. A dinâmica urbana, a dinâmica de fluxo condicionada pela concentração dos serviços que irresponsavelmente o poder público fez concentrar nessa área da cidade, hoje está acima da capacidade de suporte do espaço. Quem é arquiteto sabe o que eu estou falando. Quem é geógrafo sabe o que eu estou falando. Quem é urbanista sabe o que eu estou falando. Quem não é arquiteto nem urbanista, é a pessoa do povo, qualquer um de nós sabe o que a gente está falando. Parece a Índia. É um local sem lei, onde as calçadas são obstruídas com vias públicas. E aí nós vamos ficar aguardando que seja construído um mercado para melhorar um desmantelo que já vem acumulado há mais de 15 anos. E que, na minha opinião, um mercado lindo, um grande projeto, muito bonito, mas vai ser construído no lugar errado. Porque vai continuar intensificando os fluxos de uma área que precisava era desafogar esses fluxos diante da concentração dos serviços que promovem a dinâmica urbana. E hoje aconteceu. É preciso acontecer. Quantas mortes ainda serão necessárias? Como canta o Bob Dylan. Quantas mortes ainda serão necessárias? Para que se saiba que já começou a matar gente. Há mais de 10 anos a gente tem levado idosos para o hospital em cadeira de roda porque tropeçam em retalhos de pano e mercadorias que obstruem as vias públicas, inviabilizando o direito do cadeirante, o direito dos idosos, o direito das crianças, o direito de todos nós de ir e vir. Calçada é para pedestre, pista de rolamento é para veículo. E aí, uma intensificação de fluxos, sobretudo o fluxo humano, que é condicionado pela concentração dos serviços nessas áreas, hoje aconteceu uma morte. Como diria João Cabral de Melo Neto, né? Não morte morrida, mas morte matada por uma irresponsabilidade de gestão da dinâmica urbana nessa área da Barbalha. E saibam que essa não é a minha primeira fala. Ah, é porque José fez agora um vídeo porque a senhora idosa faleceu. Não, não é isso. Há mais de 15 anos a gente vem denunciando a falta de respeito, a falta de gestão, de controle urbano nessa área da cidade. Se ajeita, se organiza a Barbalha em todo lugar. Mas a 7 de setembro, eu ainda lembro, funcionava o antigo meretrício, o chamado Cabaré, que João Coelho tirou. E aí urbanizou a área, e aí então veio a intensificação do comércio, e lamentavelmente, até brincando, né, surge outra espécie de cabaré, o cabaré urbano, de desmantelo, de falta de gestão da espacialidade pública. É preciso estudos urbanos. É preciso ouvir a ciência. É preciso entender da dinâmica urbana da cidade. É preciso implementação de política, de desafogamento de fluxos. Hoje, lamentavelmente, a gente diz que Barbalha continua tendo um dos centros urbanos mais desmantelados da América Latina. E é verdade. Agora, quem é oposição não fica contente não, porque o desmantelo já vem de longe. E ninguém nunca fez nenhuma intervenção de melhoramento. Talvez a gente, pela condição de geógrafo, de sociólogo, de ambientalista, de analista ambiental urbano, parece que a gente vê, sente mais, mas todo mundo já está vendo isso. É banco
que é vizinho ao hospital, que é vizinho ao colégio, que é vizinho ao outro banco, que é vizinho ao centro de abastecimento, que é vizinho aos correios, que é vizinho a um terminal rodoviário intermunicipal e municipal, que fecha o ciclo com a fera, que bloqueia 80% das vias de entrada do hospital São Vicente de Paula. É um desmantelo total. E agora a gente já presencia que durante a noite, aí é tudo calmo. Tudo tranquilo durante a noite, mas não é tão calmo assim não. Porque essa área da cidade já está abrigando os moradores de rua que usam as calçadas como cama para dormirem. É uma paz de cemitério. Então o desmantelo é à noite, desmantelo silencioso, onde é necessária uma intervenção social, de cidadania para essas pessoas que dormem nas calçadas. Eu não quero nem saber de onde é, se é da China, se é de Jardim, se é de Juazeiro, eu não quero saber de onde é. São seres humanos que estão dormindo nas calçadas ao lado de um hospital. Muitas vezes ao lado de um centro de velório que também faz parte. Um centro de velório no meio do desmantelo, as pessoas chorando no meio do caos, perdendo o ente. Então, minha gente, eu não vou mais falar não. A minha angústia é tão grande, porque eu não queria, diante de 15 anos, falando a mesma coisa. Eu não falo por falar. Não é crítica política, para criticar fulano. Não é isso, é uma crítica técnica. Agora a gente tem que ser enérgico, porque isso é cidadania. Até quando? Nós vamos continuar intensificando esses fluxos? Acima da capacidade de suporte desse espaço? E eu pedi, vamos desafogar esses fluxos. Não tem nenhum prédio tombado aqui, pode ser deslocado, como foi deslocado o INSS, como foi deslocada a Caixa Econômica, como pode ser deslocado o Banco do Brasil, ou outro mercado em outro lugar, ou a Coelce em outro lugar. No que não pode é deixar essa política irresponsável há mais de 40 anos de intensificação dos serviços urbanos numa só área da cidade. E áreas que passam pessoas vulneráveis. Pela saúde, porque tem um hospital nessa área. Pela idade, inclusive muitos deles vão ao Banco do Brasil, como foi o caso de Dona Corina. Que Deus a tenha e que seja símbolo, né, dessa luta que eu incorporo, Dona Corina, porque não é só a senhora. Já levei muitos idosos para o hospital em cadeira de roda que tropeçam em retalhos, em mercadoria nas calçadas, onde a vida do ser humano não vale nada. Porque a dinâmica urbana desse mundo mecânico passa por cima de todos. Mas existem leis, existe consenso. E eu quero aqui dizer, perguntar, quantas mortes ainda serão necessárias? Porque leva a gente para idosos em cadeira de roda para o hospital, porque ralam o joelho, caem no chão, tropeçando em mercadorias, já faz parte do cotidiano. É um desmantelo total. E eu não estou fazendo isso para fazer uma crítica direta à gestão municipal. A crítica é técnica. E ela não é específica de uma gestão. Ela é resultante de um acúmulo de desmantelamento do espaço urbano que sucederam várias gestões e que chegou até hoje. E que chegou até hoje com o quê? Com a morte de uma idosa que saía do Banco do Brasil. E eu não quero fazer isso proselitismo. Quero ficar penoso que eu sei o que é idoso. Tenho idoso na família. Sei o que essa família está sofrendo. E não basta desculpa. Não, toda a proteção que se der é pouca. Porque a proteção que se tem que dar é uma proteção mais universal, coletiva, de políticas de gestão da espacialidade urbana do município. Ou nós vamos ainda continuar intensificando esses fluxos numa área cuja dinâmica de fluxos
urbanos está acima da capacidade de suporte. Não dá mais. Não é só construir, é saber onde construir, é desafogar os fluxos para preservar a vida. Falaram tanto que na época da pandemia ninguém ouvia a ciência, mas ninguém escuta a ciência também em meio ambiente, na questão urbana, a vida não vale mais nada. E só resta uma coisa, é a gente falar. E não é falar de forma irresponsável, não é atingindo ninguém, botando o dedo na testa de ninguém. É dizendo uma irresponsabilidade de gestão pública da espacialidade urbana de Barbalha, que vem acumulada há mais de 40 anos e que ninguém dá jeito. É a Índia, parece a Índia, as ruas da Índia. Né? Se alguém do popular aparecer, dizia assim, foi onde Judas ou o diabo perdeu as botas. Mas, minha gente, é sério. É sério. Quantas mortes ainda serão necessárias? Quantos idosos continuarão tropeçando em mercadorias e sendo socorrida para o hospital? Quantas questões, corpos dormindo à noite no chão, porque está sendo um local de recepção de moradores de rua, e aí nas calçadas próximas ao hospital, e aí é uma junção de banco, de hospital, de mercado público, de colégio, de correio, de terminal rodoviário municipal, terminal rodoviário intermunicipal, de igreja, de correios, de velório, de centro de velório. Né? E para encerrar tudo isso, com uma cereja do bolo, ainda tem uma feira semanal que bloqueia 80%, 70% das vias dessa área da cidade. Reflitam comigo. Reflitam. Não precisa ser estudioso da área, não. Mas reflitam. Aqui é a Índia, é? É a Índia? É a Índia. Está na hora. Nunca mais eu tinha feito uma fala nas redes sociais. Mas eu estou voltando, eu voltei. Voltei em nome de Dona Corina, que às 9 horas da manhã foi colhida por um ônibus ao sair do Banco do Brasil. Isso é reflexo da intensificação dos fluxos numa área de capacidade de suporte do espaço já esgotada. Falta de gestão pública do espaço urbano do município. E nós queremos que o poder público acerte. Como queríamos que os outros também tivessem acertado. E queremos que o futuro seja sempre um acerto. E estamos aqui para colaborar. Nós não estamos jogando pedra em ninguém. Mas apenas refletindo aquilo, que há mais de 15 anos a gente vem falando. E depois das redes sociais, a gente continua intensificando essas reflexões. Só que tem uma diferença. A crítica aqui não é política, não é jogar pedra por jogar pedra. A crítica aqui é técnica. E a gente se exalta para fazer valer a necessidade da cidadania. Dona Corina, seus familiares, nosso abraço. É triste dizer, está morrendo gente em frente da minha rua. A rua é sinal de vida, não de desmantelamento nem de morte. Mas quando não se tem gestão pública para a espacialidade urbana, gestão pública urbana, que nunca teve em Barbalha, se dá nisso. E quando as políticas vêm, é tudo de fora, não escutam ninguém. Mas mesmo assim, somos teimosos pela questão de cidadania. Estamos aqui para colaborar, se tiver sensibilidade da gestão, das que passaram e das próximas que irão por vir. Só perguntando, para encerrar, quantos idosos ainda quebrarão braço, ralarão o joelho, irão para o hospital tropeçando em calçada, e quantos idosos ainda morrerão atropelados pelos fluxos que estão acima da capacidade de suporte? Vocês vão aumentar esse fluxo, estão sabendo, né? Precisa estudo, precisa sensibilidade, precisa amor,
ao próximo. Estamos aqui para ajudar e que essas palavras sirvam de reflexão para todos os barbarenses.